Bem, queridos irmãos, seja bem-vindo novamente ao canal da web da Escola Bíblica Dominical do Pastor Edivaldo Bueno. Nós estaremos nessa feita comentando a lição bíblica de adultos do quarto trimestre, a lição de número 12, cujo título é Esperando, mas Trabalhando no Reino de Deus. Esta lição vai ser proclamada no dia 23/12 de 2018, lecionada. O texto bíblico para essa lição são as parábolas de Jesus, que está contida no Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 25, a partir dos versículos 14 aos versículos 30. Bem como também tem uma referência em Lucas, no capítulo 19. Então, a leitura bíblica, ela traz o bojo, a parábola dos 10 talentos, ou a parábola das minas. E nós vemos que estamos estudando então nesse trimestre lições pertinentes ao reino de Deus, que foram ensinadas por Jesus, o Deus encarnado, a fim de capacitar os seus discípulos, os seus súditos, seus servos, a terem uma vida abundante na missão de transmitir as boas novas do Evangelho, até que ele volte e estabeleça para todo sempre o seu reino de paz, o seu reino de bondade, de justiça, de amor e de equidade entre os homens. E desta feita, essas verdades e princípios foram contados por ele através de parábolas ou analogias, como já foi apresentado. Então, esta lição que nós estaremos estudando, uma simples síntese, não iremos discorrer sinteticamente, ou seja, discorrer a cada parte da divisão desta lição, que são as 3 partes principais, seus objetivos. Vamos fazer num todo, tratar desta parábola, o que significa esta parábola, o seu contexto teológico e também vamos aplicar a nossa realidade. Por conta disso, esta lição de número 12, que trata da parábola dos 10 talentos, ela é uma ratificação da parábola anterior, que foi estudada na lição 11, a parábola das 10 virgens, que tem como pano de fundo essa parábola das 10 virgens, a mensagem que nós devemos esperar Jesus, a sua volta, de forma bem vigilante. E essa volta pode se dar a qualquer momento, mas conforme a parábola que nós estaremos estudando, nós devemos esperar Jesus trabalhando, um trabalho com sabedoria, com capacitação. É a mensagem que nós podemos extrair e que caracteriza a parábola dos 10 talentos. Onde, como costume daqueles dias, Jesus faz a referência nesta parábola de que um homem nobre, muito rico, um comerciante, e ele fez com seus servos e faria com seus servos, os servos mais chegados, promovendo-os a uma capacitação, a uma categoria de serem negociantes. Servos simples serem capacitados e promovidos a uma categoria de trabalhadores, mas como negociantes. E esse senhor, esse grande nobre, rico, ele confiava parte dos seus bens, da sua riqueza, repartia para cada um dos seus servos, conforme a capacidade de cada um, e esta grande fortuna, uma parte da sua grande fortuna. Mas ele dizia que, e era certo que esse homem que repartia os seus bens, ele retornaria, ele voltaria e pediria conta daquilo que ele distribuiu, repartiu para cada um dos seus servos segundo as suas capacidades. E depois do seu retorno, ele fazia uma avaliação daquilo que cada um dos seus servos tinha feito, negociado, conseguido multiplicar ou não parte dos seus tesouros. Então, desta feita, Mateus e Lucas, eles registraram as palavras do Senhor Jesus, que agora estava a caminho de Jerusalém para a sua última Páscoa,
quando ele deveria sofrer, morrer, ressuscitar e voltar para o seu reino celestial. Então o Senhor Jesus Cristo faz aqui uso dessa analogia para ensinar e revelar a sua missão, fazendo uma comparação a um grande comerciante ou um nobre, um senhor que veio de um país distante e que quando chegou àquela terra, a encontrou um povo sofrido, devastado pelas desgraças do pecado, pela miséria e enfermidade, pela opressão e opressões físicas, pela opressão e cadáveres espirituais. Encontrou aquele povo numa pobreza. Ele veio também a fim de se identificar com eles, com aquele povo, em todos os seus aspectos de sofrimentos, de dores. Veio de forma humilde, simples, mas porém vemos que Jesus faz referência de que ele demonstrou por palavras, obras, milagres, a sua autoridade, o seu poder, os quais não são desse mundo. E aos poucos Jesus foi se revelando a todos que ele veio para ser Senhor e Rei sobre eles. E essa declaração que Jesus Cristo fez ao final do seu ministério, quase ao final do seu ministério, ela provocou um grande repúdio e ódio à liderança religiosa daquela época. E também esse repúdio se estendeu a parte daquela grande multidão, daquela localidade. Mas interessante que essa declaração que ele seria rei e senhor sobre todos eles, provocou também um espanto por parte dos seus próprios seguidores e admiradores. Os seus seguidores, quando ouviram falar que ele seria rei, se constituiria rei sobre eles, eles esperavam, por conta das circunstâncias, estarem sendo dominados pelo Império Romano, poderia ter ali uma libertação desse jugo romano, e eles esperassem que quando Jesus se fizesse rei naqueles tempos, naqueles dias, eles estavam bem próximos a Jesus, por certo, eles esperavam, estariam sendo condecorados, né? Com titularidade de nobres, de príncipes, de conselheiros e outros cargos de destaque. Porém, Jesus disse a todos eles que ele adiaria esse momento de se tornar rei sobre eles, porque ele teria que retornar à sua pátria a fim de receber um reino. Mas ele prometeu que ele retornaria para estabelecer aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele veio anunciar. Ele iria reinar sobre todos e depois os levar para a sua pátria celestial. Então Jesus, através dessa mensagem, ele deixou bem claro aos seus seguidores de todas as gerações, de todas as épocas, que não devemos esperar dignidades e honrarias deste mundo por sermos seus discípulos, seus seguidores. Pelo contrário, Jesus disse, ele é o Senhor, ele nos adquiriu, nos comprou por um bom preço, para que nós sejamos servos designados, para que nós possamos executarmos uma tarefa muito especial. Essa é a mensagem que Jesus estava passando para os seus discípulos. Eles não seriam neste mundo, receberiam honras, mas eles teriam nas suas mãos uma tarefa muito especial para ser executada. Foram separados para um trabalho a fazer. E quanto trabalho iriam fazer? E como prova disso, Jesus disse, assim como fez aquele nobre na parábola, confiaria, deixaria e repartiria para cada um dos seus servos, a cada um segundo a sua capacidade. É o que a divisão dessa lição também ela propõe, que cada um recebe segundo a sua capacidade de negociar, de atuar, de trabalhar. E Jesus deixou-nos parte da sua glória. Em João 17, na sua oração sacerdotal, ele diz que repartiu entre os seus servos, seus discípulos, parte da sua glória. Jesus deixou para os seus discípulos, seguidores,
as riquezas que são do Evangelho. Além dos seus dons espirituais, da sua autoridade, do seu poder, da capacitação, ele ordenou aos seus discípulos que eles confiaria a oportunidade de servir. Isso é uma dignidade acima de qualquer bem e qualquer título que podemos receber aqui na terra. Sermos dignos de receber das mãos do Senhor, que fez o céu e a terra, a oportunidade para servi-lo. E servi-lo com os interesses do reino de Deus. E Jesus então fez uma ordem, ordenou-lhes, para que eles fizessem muito bem desses valores que pertencem ao seu reino. E por conta disso, eles deveriam se empenhar em negociarem, multiplicarem e espalharem esses bens, essas riquezas do Evangelho para todo mundo, até que ele voltasse. Então essa é a mensagem, parte da mensagem contextualizada dessa parábola dos 10 talentos, e que esses discípulos, os seus seguidores, fariam isso sob a autoridade e uma autenticidade do seu selo real, pelo qual ele disse que ele pediria para o seu Pai, quando ele chegasse na sua glória, que enviasse um outro Consolador, um Consolador que autenticaria e capacitaria através de um outro Consolador, que chama-se Espírito Santo, e que estes discípulos estariam recebendo a presença maravilhosa do Espírito Santo nas suas vidas, até que ele mesmo voltasse novamente para os seus discípulos. Essa é uma explicação básica, contextualizada desta parábola dos 10 talentos, fazendo uma referência para Jesus. Mas esse trabalho, essa tarefa de negociar, ela exige uma responsabilidade dessa tarefa. E lendo o comentarista Matthew Henry, ele disse que todos os dons, talentos e vantagens e habilidades que os apóstolos receberiam e que nós também recebemos, eles foram unicamente, exclusivamente para servir os interesses do reino de Cristo. E pode estar assim sendo representado nesta parábola dos 10 talentos, é para torná-los mais humildes, os seus seguidores. Os discípulos serão investidos de humildade. Jesus disse que aprendei dele, que é manso e humilde. Então a honra que os seus discípulos têm, através dessa parábola, é ser semelhante a seu Senhor, é ser humilde. Jesus veio de forma humilde. E a honra de cada um dos seus seguidores neste mundo é somente sermos negociantes. Vocês irão repartir, vocês irão multiplicar esses bens, as riquezas do Evangelho, mas a honra que vocês terão é tão somente a de negociadores. E não honra de comerciante de primeira classe, que tem grandes estoques para negociar os seus bens, as suas mercadorias. Desta forma, aqui os apóstolos e seus seguidores, eles são comparados a pobres negociantes, que devem tomar muito cuidado a fazer também grandes esforços para conseguir algo com aquilo que foi repartido entre eles. Essa é uma das observações, uma aplicação que nós devemos fazer em nossas vidas atualmente, de que nós somos meros negociantes dos bens celestiais e devemos tomar muito cuidado e fazermos grandes esforços para conseguir negociar aquilo que nos foi entregue. E Jesus então lhe faz essa comparação, assim como aquele grande nobre da parábola dos 10 talentos. Ele deu os seus talentos, ou dons, significa dons, ou minas, como Lucas fala, são valores, aos seus servos. E ele as entregou para eles não para que eles comprassem ricas vestes, objetos ou bens, para se exibirem. Os dons, as riquezas do Evangelho, ela não está sobre nós para nos exibirmos. Ela tem um valor diferenciado. Ela tem uma aplicação diferenciada. Mas as deu como uma recomendação. Negociai até que eu venha. Assim também com uma parábola, o nobre rico, ele esperaria
que os seus servos que foram comissionados multiplicasse aquilo que lhes fora dado. Em particular, a motivação que o Senhor Jesus Cristo promoveu aos discípulos e aos seus servos também é um dos assuntos em que essa lição está tratando a sua divisão. Os servos têm que ser motivados a esse trabalho. A motivação ela consiste naquilo que a repartição dos seus dons e talentos, eles viriam acompanhados de autoridade, capacitação e poder. E nós vemos que essa promessa dessa capacitação, autoridade e autenticidade, ela foi ratificada e vivenciada quando os discípulos receberam aquela ordem para ficar em Jerusalém, conforme Lucas registra no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 8, quando eles receberam a promessa de serem cheios do Espírito Santo, para que eles se ocupassem, trabalhassem, negociassem e fossem enviados para pregar o Evangelho, para estabelecer a igreja de Cristo no mundo, trazer às nações a obediência da fé e, por fim, eles receberiam das mãos do próprio Senhor, das mãos gloriosas, recompensas por terem sido os trabalhadores que negociaram as preciosidades e riquezas do seu reino. Assim foi, assim o é, e assim será o cumprimento da parábola dos 10 talentos, das 10 minas, que são narradas pelo evangelista Mateus, e que foi uma das testemunhas ocular que ouviu do próprio Senhor Jesus, e também que ela foi narrada pelo médico e evangelista Lucas, que muito provável Lucas ouviu de forma fidedigna da outra testemunha chamada apóstolo Pedro, ou Pedro, que por inspiração aplicou em sua vida essa tarefa de negociar os bens do reino de Cristo. Pedro, ele conseguiu conjugar, entender e aplicar na sua vida o que é estar ocupado. Ele disse na sua carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, mas o versículo 8, diz que está próximo o fim de todas as coisas, ou seja, prevendo a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: sede sóbrios, vigiai em oração. E como textuário também, Pedro, ele, por ter vivenciado, por ter colocado em prática, ser um bom negociante das coisas do reino celestial, ele então diz, conforme o textual nos propõe, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dessa feita, queridos irmãos, Pedro, ele tinha essa percepção dessa parábola, que o trabalho que Jesus Cristo comissionou para eles fazerem, eles receberiam um acerto de contas. Teriam um acerto de contas, é o que está significando esta parábola dos 10 talentos. O grande nobre repartiu os seus bens, foi uma terra distância, prometeu voltar e prometeu que estaria observando o que eles fizeram com os bens repartidos. Então essa consciência, para a nossa aplicação para os dias de hoje e também aquilo que Pedro aplicou, essa consciência que o apóstolo Pedro teve para deixar Deus usar a sua capacidade para o reino de Deus, além de Pedro ser uma testemunha ocular, o Espírito Santo o inspirou para escrever e estimular as futuras gerações de servos a não perderem o foco de que deveremos prestar contas, não se importando o que cada um servo poderá receber dons desiguais, mas o importante é que cada um deverá devolvê-lo, entregá-los com a mesma diligência da qual foi recebido esses dons. Pois cada um receberá na mesma remuneração, cada um segundo a sua capacidade.
Então Pedro é inspirado pelo Espírito Santo, além de ser um testemunho ocular de ouvir essa parábola através de Jesus Cristo, ele colocou em prática, e esse estímulo que foi manifestado pelo apóstolo Pedro, demonstra através das suas palavras discorridas nas suas cartas. Se você for observar as cartas de Pedro, ela traz essa mensagem. Ele vivenciou a mensagem da parábola dos 10 talentos. Trabalhar até que ele volte. Você pode observar também aquilo que Pedro falou, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 4. É interessante nós observarmos o que Pedro está vivenciando, que esse trabalho até que ele volte. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele diz: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e dos mandamentos de nosso Senhor e Salvador, que o apóstolo de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e segundo as suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, vivenciando e colocando em prática essa tarefa maravilhosa, digna que o homem tem aqui na terra, de negociar os dons do reino de Deus, Pedro nos exorta para nós termos ânimo sincero nessa tarefa. Pois o tempo não pode ser o nosso adversário. Estamos aguardando Jesus Cristo voltar. A nossa geração de crentes, tem crentes com 60, 50, vários anos de fé, estamos aguardando vigilantemente a sua volta. Mas nós não podemos deixar com que esse tempo venha tirar o foco de que o trabalho, negociar os dons de Deus é muito importante para nós. Nós não podemos perder o foco, porque vai surgir então aqueles que irão desprezar as promessas da vinda do Senhor Jesus. E Pedro ainda ratifica: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, e alguns abriram mão das riquezas do Evangelho. Então, desta feita, Pedro, vivenciando, aplicando essas verdades da parábola dos 10 talentos, ele, após longos anos de serviço, ele estava certo de que a companhia do Espírito Santo que foi enviada sempre o fazia lembrar que o serviço prestado ao reino dos céus, ao reino de Deus, não seria acertado com os homens. Pedro estava convicto de que não se importava o que poderiam fazer com ele. As palavras de Jesus, ela ecoava no seu coração, como diz a parábola. Quando o homem rico voltou, requereu das mãos dos seus servos parte dos seus bens, e aqueles os quais multiplicaram, ele proferiu as seguintes palavras: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É certo que a história registra o final da diligência serviçal do apóstolo Pedro, que ele chegou no máximo daquilo que ele poderia fazer nesse serviço. Se possível fosse, ele sacrificaria a sua própria vida em prol dessa tarefa. E assim o Pedro o fez. Não somente a vida dele, que desde o início já prenunciava, no início do seu ministério, prenunciava que ele seria sacrificado a sua própria vida em favor do trabalho do reino de Deus. Nós vemos a história, a Bíblia nos apresenta que Herodes, no início do ministério de Cristo, dos seus apóstolos, de Pedro e Tiago, seus apóstolos, prenderam a Tiago e a Pedro, decapitou a Tiago. E Pedro foi livre miraculosamente pelo anjo para dar continuidade à sua tarefa de negociar os bens celestes. Mas vemos que no final do seu ministério,
conforme 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 12, Pedro já estava preparado para isso. Ele saberia que a sua vida seria o máximo que ele poderia fazer, entregar em favor de negociar os bens celestes. Capítulo 1, versículos 12 e 15 de 2 Pedro, diz-nos assim, bem rapidinho: por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Nós não podemos nos esquecer, queridos irmãos, estamos aguardando vigilantemente a volta de Cristo, mas não podemos esquecer de sermos diligentes no seu trabalho em negociar os seus bens celestes. Assim foi como Pedro foi crucificado, segundo historiadores, de cabeça para baixo, e assim foi com outros apóstolos, bem como de milhares de outros cristãos seguidores nos primeiros séculos, mulheres, homens, crianças, e nos primeiros séculos da nossa era, eles sacrificaram a própria vida a serviço do reino de Deus, como ainda acontece nos dias de hoje, em várias localidades onde o cristianismo ele é rejeitado. São verdades que estão contidas nessa parábola dos 10 talentos, sobre essa grande responsabilidade de desempenharmos uma missão na obra que é de Deus. Dessa maneira chegou a nossa vez. A nossa vez chegou. A nossa geração em sermos negociadores dos bens do reino de Deus. Longe de ser uma receita de bolo essa parábola, a parábola dos 10 talentos, ela é a medida, a régua que nós devemos avaliar em quantidade e em qualidade, como é que nós estamos negociando os bens que o Senhor Jesus Cristo nos entregou. Teremos todos nós que prestarmos contas em breve à presença do Senhor Jesus, para mostrarmos o que nós desenvolvemos, os dons os quais fomos dignificados ao serviço realizado para Ele. E que bem nós dispensamos, através desses dons, as almas dos homens que estão aguardando de forma faminta ouvir as boas novas do Evangelho. Mas devemos estar sempre lembrando que, e deixamos bem claro, que cada um de nós ganharemos pelo trabalho desenvolvido como meros negociadores. Nós não podemos perder o foco, nós somos meros dependentes de Deus, como a lição sugere, o comentarista. Nós dependemos de Deus para executarmos essas tarefas. Nós podemos então observar nessa parábola que o trabalho de nós negociarmos a riqueza do Evangelho para Cristo, ela exige de nós características de sermos destemidos. Não sentirmos medo, pois temos Jesus como nosso Senhor. E é dever de nós reconhecermos que nós não somos senhores de nós mesmos. Nós somos dependentes de Deus. E isso implica que esse trabalho, conforme a parábola ela traz o seu significado e a sua mensagem, ela exige de nós, no mínimo, 3 tipos de riscos. O primeiro risco, que nós não podemos ter medo de nos arriscarmos a sermos negociadores. É o risco de negociarmos aquilo que não nos pertence. Se não nos pertence, devemos fazer bem feito. Ou podemos fazer mal feito. Ou, às vezes, também não fazer, porque não nos pertence. São bens que veio dos céus. São dádivas de Deus para as nossas vidas. O segundo risco é em nós nos empenharmos a realizar a tarefa da obra do Senhor. É o risco bem já calculado por Deus de nós não sermos aceitos por multidões, pelo fato de nós
sermos negociantes de talentos que não pertencem a esse mundo. E por não desejarem que Jesus Cristo seja rei sobre eles. Percebe-se que Lucas, na sua narrativa, os homens não queriam que os discípulos ou os servos daquele homem rico negociassem os seus talentos. Ele não queria que aquele senhor reinasse sobre ele depois. Ou seja, ele ficaria cada vez mais rico e teria um poder aumentado. Nós não queremos ele como rei. Ou seja, o evangelho de Cristo é rejeitado. A religião mais perseguida e rejeitada do mundo é o cristianismo. O terceiro risco que nós podemos correr com relação à nossa evangelização é por esta causa corremos o risco de os servirmos diligentemente, se possível for com o sacrifício da própria vida. Lembro muito bem que eu servi militarmente durante 24 anos e é comum nas formaturas ou soldados, ou o praça, o oficial, fazer um juramento diante da bandeira do seu estado, do seu país, jurando proteger, servir e proteger, se for possível, com o sacrifício da própria vida. Desta feita, para nós encerrarmos o comentário desta parábola, porque nós devemos tratar com aquele que nos comissionou, o único risco que nós devemos temer. Nós não devemos temer o risco de sermos negociadores do reino de Deus. O único risco que nós devemos temer é a característica que nós não devemos desenvolver até que Cristo volte. O risco de sermos como um servo inútil. Característica de servo inútil não nos cabe nesses últimos dias. Não devemos desenvolver características segundo a sua capacidade, a capacidade que cada um de nós recebemos, uma quantia menor, né? Aquele que desenvolveu essa característica negativa, inútil, foi aquele que recebeu um talento, uma pequena parte. Até parece que por conta disso, mesmo sabendo que o Senhor voltaria da sua viagem, assim mesmo ele desenvolveu essas características de medroso, a característica de injusto, de ingrato, errôneo em sua argumentação, em não fazer e negociar. E aquele inútil foi autojustificável, um homem que desenvolveu a característica de ser acusador, mau, e por isso mesmo foi julgado por suas próprias palavras e por sua falha na confiança que o seu Senhor depositou nele. Desta feita, queridos irmãos, o único risco que devemos temer é quando do retorno do Senhor Jesus. Se assim nós desenvolvemos essas características negativas, ser Ele mesmo, o próprio, que poderá retirar das nossas mãos aquilo que Ele nos entregou de forma confiante para que nós negociássemos. Corremos, de fato, o risco de nós sermos banidos da sua presença para todo sempre. Portanto, risco de negociar, nós temos, sim, preocupação, mas não necessitamos ficar com medo. Somos capacitados, somos dependentes do Senhor. Não sejamos negligentes como foi o servo inútil. Portanto, queridos irmãos, está aqui, de forma sintetizada, essa linda mensagem da qual Jesus Cristo trouxe para os seus discípulos, seus seguidores, esta parábola dos 10 talentos. Que a cada um de nós possamos, segundo aquilo que nós recebemos das mãos do Senhor, desenvolvermos e multiplicarmos, negociarmos as riquezas do Evangelho, anunciarmos o Evangelho até que Ele volte. Assim que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.